Olá, eu sou a professora Maria Cláudia de Matemática, sou PCNP na Diretoria de Ensino Região de Itu e para auxiliá-los nessa resolução dessas atividades, nós vamos fazer um vídeo aqui para lembrar os principais pontos que o professor já deve ter trabalhado lá na sala de aula com vocês, tá? O tema então é a geometria e o método das coordenadas. Nós vamos trabalhar com 3 habilidades aqui básicas, né? Que é determinar a distância entre 2 pontos no plano cartesiano, determinar a inclinação de uma reta, essa reta também definida lá no plano cartesiano, e identificar a equação da reta por 2 pontos ou por sua inclinação em 1 ponto. Aí nós vamos fazer algumas atividades, eu vou passar alguns exemplos aqui para ajudá-los na resolução das atividades que nós propomos. Então vamos lembrar primeiro que é o sistema cartesiano ortogonal, né? Ele é um sistema no plano que definido a partir de 2 eixos. Nós temos o eixo X e o eixo Y, eles são ortogonais, tem um ângulo de 90 graus ali entre eles, né? Ele estabelece uma correspondência. A gente sempre vai pegar uma informação do eixo X e fazer o correspondente dele no eixo Y para definir um ponto aí nesse plano. Todo ponto vai ter um correspondente no eixo X e um correspondente no eixo Y. E esse ponto aqui, ele vai ser definido, então, por essas correspondências. A gente representa ele por meio de parênteses, né? A gente coloca a informação, o valor dele no eixo X e o valor dele no eixo Y, dentro desse parênteses separado por uma vírgula, tá? A gente tem também a interseção desses 2 eixos, a gente chama de origem e a gente representa pelo ponto O. O eixo X e o eixo Y também pode ser chamado de abscissa e ordenada, tá? Respectivamente aí, e O vai ser a nossa origem, tá? Então, vamos ver lá mais alguma informação importante. A gente sabe que o plano, quando a gente coloca o eixo X e o eixo Y, monta essa relação, ele divide o plano em 4 quadrantes, tá? Os pontos que estão aqui no primeiro quadrante, a gente vai ter tanto o eixo X como o eixo Y positivo. Então, a coordenada aqui, ela vai ter valor positivo no X e valor positivo para o Y. X maior do que 0, Y maior do que 0. No segundo quadrante, qualquer ponto que esteja no segundo quadrante, ele vai ter o ponto X dele, o valor X dele negativo e o valor no eixo Y positivo. X menor do que 0, Y maior do que 0. No terceiro quadrante, tanto o valor de X como do Y da coordenada vai ser negativo. Então, X menor do que 0, Y menor do que 0. E no quarto quadrante, qualquer ponto, qualquer coordenada vai ter o valor de X positivo e o valor de Y negativo. X maior do que 0, Y menor do que 0. Essas são informações que o seu professor já deve ter comentado com vocês na sala. Então, vamos relembrando, né? E para começar, um exemplo bem simples, eu coloquei aqui um plano cartesiano, eu tenho 4 pontos no plano, A, B, C e D, e tenho 3 pontos aqui embaixo que depois eu vou localizá-los lá no nosso plano. Então, para lembrar, ó, o ponto A aqui, ele está localizado, ele tem uma coordenada que eu vou representar aqui do lado, tá? Eu preciso primeiro localizar essa coordenada no eixo X aqui, é uma coordenada de valor 4, e no eixo Y é uma coordenada de valor 2. Então, eu venho aqui e escrevo 4 e 2, né? O ponto B, ele também tá no meu plano, ele tá lá no quarto quadrante, e eu vou representá-lo aqui do lado. Então, ele tem uma coordenada 2 no eixo X e menos 1 no Y. Então, vem aqui 2 menos 1, tá? O ponto C, mesma coisa, ó, menos 2 e 1. Então, o ponto C, menos 2, 1. Lembrando que é muito importante manter sempre essa ordem. A gente sempre primeiro representa o eixo X e o eixo Y depois, tá? Pra gente não se perder, a gente sabe que às vezes a gente acaba trocando aí a informação. E essa é uma ordem que a gente precisa obedecer. O ponto D é a mesma coisa, ele corresponde ao menos 1 e menos 2. Menos 1, menos 2, ele tá lá no terceiro quadrante, as duas coordenadas, os dois valores ali são negativos.
Se eu quiser agora localizar esse ponto E, tá? Ele é 0 e 3. Então, é 0 no eixo X, 3 no eixo Y. 0 no eixo X, 3 no eixo Y. Ele vai ficar exatamente em cima do eixo Y. Esse aqui eu vou escrever o ponto E. O ponto F, ele é menos 2, 0. Menos 2 no eixo X e 0 no eixo Y. Então, menos 2 fica à esquerda do 0, ele tá aqui, ó. Tá? Esse aqui é o ponto F. E, por fim, o ponto G, que tem as coordenadas, as duas negativas, menos 3, menos 3. Então, eu pego lá o menos 3 do eixo X, menos 3 do eixo Y e localizo o meu ponto G aqui no plano cartesiano, tá? Então, essa é a ideia geral, localizar pontos no plano cartesiano. Para começar, então, vamos lá trabalhar com a distância entre dois pontos. Quaisquer dois pontos que eu tomar no meu plano, eu posso traçar uma reta ou um segmento de reta ou uma semi-reta passando por esses dois pontos, tá? Então, eu tomei dois exemplos aqui que são os mais simples. Nesse primeiro, eu tenho um plano cartesiano, eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Eu uni esse ponto A e o ponto B por um segmento de reta, tá? A distância entre esses dois pontos vai me dar a medida desse segmento aqui, que tá ligando o A ao B. Se eu quiser achar, nesse caso aqui, eu posso notar que esse meu segmento, ele é paralelo ao eixo X, ele tá aqui na horizontal, tá? Então, esse é um caso específico para quando esse segmento é horizontal. O que eu vou fazer? Eu sei que a coordenada do meu ponto A tá me dizendo que o X é 1 aqui, e do ponto B, o X vale 3. Então, eu vou simplesmente calcular a distância desse ponto na reta aqui, X1 até o 3. Eu faço a distância do ponto A até o ponto B, é 3 menos 1, que vai me dar a resposta 2. Eu ando 2 unidades do 1 até chegar ao 3. É uma resposta bem visual aqui no gráfico, né? A mesma coisa acontece quando eu pego dois pontos aqui no meu plano e o segmento que une esses dois pontos C e D, ele tá na vertical aqui, paralela ao eixo Y. O que eu vou fazer? Para calcular a distância do ponto D até o ponto C ou do C até o D, o tamanho desse segmento, eu vou pegar lá o meu ponto C, eu sei que a coordenada dele no eixo Y é 4 e o meu ponto D é 1. Então, eu vou simplesmente fazer 4 menos 1, que me dá 3, que é justamente a quantidade de unidades que eu caminho do 1 até chegar no 4, tá? Então, eu andei 3 unidades aqui no meu eixo, do 1 até o 4, do ponto C até o ponto D, ou do D até o ponto C, tá? Esses são casos onde a gente tem essa condição, né? O segmento ou é paralelo ao eixo X, ou é paralelo ao eixo Y. Agora, nós vamos ver o caso geral. No caso geral, eu vou tomar dois pontos, né? O ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A, eu tô chamando de XA e YA. As coordenadas do ponto B, eu tô chamando de XB e YB. Isso porque eu tô fazendo um caso geral aqui, tá? Então, imagine que eu tenho dois pontos no meu plano, tá? E eles não estão nem na horizontal, formando um segmento na horizontal, nem um segmento na vertical. Quando eu vou calcular a distância entre esses dois pontos, vou tentar fazer um desenho aqui simplesinho, tá? Eu tenho lá o meu plano, vou só fazer o primeiro e o segundo quadrante aqui. Eu vou pôr o ponto A aqui e o ponto B aqui. E eu vou traçar o segmento unindo esses dois pontos. Eu quero saber o tamanho desse segmento, a distância do ponto A até o ponto B, tá? Então, aqui é um outro caso. A gente não tá nem com o segmento na horizontal, nem na vertical. Então, aí a gente pode usar uma fórmula que nos ajuda a fazer esse cálculo. A fórmula é essa daqui. Para calcular a distância do ponto A até o ponto B, eu faço a raiz quadrada do XB menos o XA eleva ao quadrado, mais o Y do ponto B menos o Y do ponto A e eleva ao quadrado. No final, eu faço a raiz quadrada, tá? O último procedimento. Então, aqui, qual é a ideia? Se eu conheço as coordenadas dos dois pontos A e B, eu substituo essa coordenada aqui na minha fórmula e eu encontro a distância entre esses dois pontos ou o segmento, a medida do segmento que os une, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu coloquei uma figura, um plano cartesiano, tá? No primeiro quadrante, tá? Eu tenho o ponto A aqui e o ponto B. E eu preciso determinar a medida do segmento que une os pontos A e B ou
pode aparecer a pergunta pedindo para você calcular a distância entre os pontos A e B, que é a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar as coordenadas. O XA, o YA, o XB e o YB. Então, o meu ponto A, quais são as coordenadas dele? O meu ponto A tem coordenada aqui 2 e 3. O meu ponto B, olhando na mesma forma para a figura, ele vai ter coordenadas. Lá de cima ele vem até o 5 aqui, e aqui eu posso ver que ele está localizado no 7. Então, é 5,7. Feito isso, eu vou lá na minha fórmula. A minha fórmula diz que a distância do ponto A até o ponto B, vou colocar assim, dessa forma, sempre que eu for representar. Pode ser que lá na escola o professor escreva, né, de uma outra fórmula, mas eu tô escrevendo, isso aqui quer dizer, distância do ponto A até o ponto B. Aí eu vou só reproduzir a fórmula aqui, né? Então, eu vou pegar o x do ponto B menos o x do ponto A elevar ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A e também elevar ao quadrado. Essa é a minha fórmula, tá? Aí, a distância do ponto A até o ponto B vai ser isso aqui. Eu vou só substituir os números que eu conheço. Aqui na primeira parênteses, eu pego o do x do B menos o x do A. Então, vem aqui, ó. X do B menos x do A. 5 menos 2. E eleva ao quadrado. Mas, no segundo par de parênteses aqui, eu vou pegar o y do B menos o y do A. 7 menos 3 também elevado ao quadrado. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada. Eu vou resolver primeiro o que está dentro do meu parênteses. Primeiro eu faço a subtração. 5 menos 2, 3, e eu ainda tenho que elevar ao quadrado. Mais 7 menos 3, 4, e eu elevo ao quadrado. Por fim, agora, a distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada. Vamos resolver essas potências. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada, 9 mais 16, 25. E nesse caso, a gente tem uma raiz quadrada que a gente consegue encontrar um número natural para ela, que é o número 5, porque 5 vezes 5 vai dar 25. Então, esse é o resultado, que é a medida do segmento do A até o B, ou, né, se a gente preferir chamar de distância do ponto A até o ponto B, tá? Então, só para relembrá-los como fazer esse cálculo aqui, os procedimentos que você tem que fazer. Aí, você vai lá na atividade que a gente está propondo e vai fazer da mesma forma, ok? Outra coisa que a gente vai lembrar é a inclinação da reta ou coeficiente angular M. Então, como eu falei para vocês, quando a gente está lá no plano cartesiano, vou tentar fazer um desenho aqui do lado, eu tenho 2 pontos, eu posso traçar uma única reta que passa por esses 2 pontos, tá? O desenho tá meio torto, mas é isso, a ideia. Quando eu faço essa reta aí, passando por esses 2 pontos, eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B. Tá? Essa reta é uma reta inclinada, como a gente pode ver, e ela forma um ângulo aqui com o eixo X. Esse ângulo que ela forma com o eixo X, a gente vai chamar de ângulo alfa, tá? E a gente pode calcular essa inclinação, ou a gente também chama de coeficiente angular, dessa reta, e a gente vai representar ele pela letra M. Tá? E ela é a medida que caracteriza a declividade de uma reta em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo OX de um plano cartesiano. Foi o que eu acabei de falar, tá? Existem 2 maneiras da gente calcular, dependendo do que o exercício der de informação pra gente. Se eu tiver as coordenadas do ponto A, se eu tiver o XA e o YA, o XB e o YB, eu posso calcular esse coeficiente angular M fazendo uma razão aqui. Eu subtraio o y do ponto B menos o y do ponto A e divido pelo x do ponto B menos o x do ponto A. Essa é uma maneira de calcular usando 2 pontos pertencentes à minha reta, tá? Agora, se eu já tiver a medida desse ângulo aqui, que é o alfa, eu posso diretamente calcular a tangente do ângulo alfa, onde o ângulo é a inclinação entre a reta e o eixo x.
tá? Então, vai depender do que o exercício passar para vocês, tá? Eu vou pegar agora aqui um outro exemplo, então, antes, na verdade, do exemplo, eu vou passar uma situação que acontece muito e às vezes a gente acaba se confundindo, que são 4 situações que podem acontecer aí. Essa minha reta nessa situação, ela é uma reta paralela ao eixo X, ó. Ela tá aqui paralela ao eixo X. Desculpa de fazer tortinho assim, mas, né, a gente não tem muita habilidade aqui, então a reta é essa. Aí o que acontece? Ela não tem uma inclinação em relação ao eixo X, ela nem encosta no eixo X. Então, o meu ângulo alfa, ele vai ser igual a 0. E aí, quando eu faço a tangente de 0 graus, esse ângulo, ele vai dar 0. O ângulo não, o coeficiente angular M, ele vai ser igual a 0. Então, nesse caso, se a minha reta estiver paralela ao eixo X, o coeficiente angular é 0. Um outro caso que eu queria pontuar aqui é uma reta, tá aqui, ó, e o ângulo alfa dela tá aqui. Tá? Então, esse ângulo, ele é um ângulo menor do que 90 graus, ele é conhecido como ângulo agudo. Nesse caso aqui, o valor do M vai dar um valor positivo, tá? E a reta, ela é uma reta crescente. Outra coisa que pode acontecer é da nossa reta ser vertical. Então, ela tá lá na vertical e ela forma um ângulo de 90 graus com o eixo X. O alfa vale 90 graus. Como a gente não conhece, não existe, né, tangente de 90 graus, ela não está definida, o valor do nosso M a gente não consegue definir esse coeficiente angular. Então, se aparecer uma situação dessa, você explica lá, tangente de 90 graus, ela não existe, não está definida, então a gente não tem um valor do coeficiente angular. E o último caso é quando a nossa reta está nessa posição aqui, e o ângulo alfa, se a gente perceber em relação ao eixo X, ele é maior do que 90 graus. Se ele é maior do que 90 graus, a gente chama ele de obtuso. E nesse caso, o valor do M vai ser negativo, porque a nossa reta aqui é uma reta decrescente, tá? Então, olha quanta informação a gente pode ter do gráfico aqui, da equação, do coeficiente angular, a partir do valor do M, né? A gente pode ter várias informações da nossa retinha lá no plano cartesiano. Aí, vamos lá para aquele mesmo exemplo que eu tinha passado aquela hora, onde eu calculei a distância, né? Só que agora eu vou encontrar o coeficiente angular M da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, como eu fiz aquela hora lá, o nosso ponto A, ele tem as coordenadas 2, 3, e o ponto B tem as coordenadas 5, 7, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o coeficiente angular. Eu tenho as duas fórmulas aqui que eu passei para vocês, certo? Vou calcular esse coeficiente angular aqui. Eu pus MAB para dizer que é M do ponto A, da reta que passa pelo A e pelo ponto B. Então, vamos substituir. Y do ponto B é 7, menos Y do ponto A, 3. X do ponto B, 5, menos X do ponto A, 2. Feito isso, eu vou ter o meu coeficiente angular, né? 7 menos 3, 4, 5 menos 2, 3. Eu encontrei esse coeficiente angular igual a 4 terços, que vou deixar na representação fracionária mesmo, mas se você quiser dividir o 4 por 3, você encontra o valor na representação decimal. Aí, a minha outra fórmula aqui, eu coloquei essa daqui, porque eu também deixei a informação do ângulo que eu encontrei aqui, que é 53 graus. Então, basta eu calcular a tangente de 53 graus. Para fazer esse cálculo, eu vou precisar do auxílio de uma calculadora ou de uma tabela de ângulos, né? Mas aí eu vou encontrar esse mesmo valor aqui, 4 terços, tá? E aí você precisa desse apoio da calculadora ou de uma tabela de ângulos aí, para calcular o M por essa fórmula. Outra maneira de calcular é lembrar que a tangente de um ângulo qualquer, se a gente enxerga dentro dela um triângulo retângulo como é esse pontilhado que eu coloquei aqui no gráfico, a gente pode calcular a tangente fazendo cateto oposto por cateto adjacente, certo? Então, o meu valor do M aqui, eu vou pegar o cateto oposto ao meu ângulo de 53 graus, que é esse aqui, olhando para o triângulo, tá? E ele mede 4 centímetros, então eu coloco 4 aqui. E o cateto adjacente é o que está
ali ao lado dos 53 graus e ele mede 3 centímetros, né? Eu coloco 3 aqui. E aí eu encontrei exatamente a mesma medida para o meu coeficiente angular. Então, eu sei que a minha declividade dessa reta, ela é definida por esse coeficiente angular M igual a 4 terços, tá? Então, essa é uma informação importante também que o seu professor já deve ter trabalhado lá e que vai te ajudar a resolver as atividades. E agora, por fim, a gente vai dar uma olhada na equação da reta, tá? A gente tem várias maneiras de encontrar a equação da reta. A gente tem uma equação da reta que a gente chama de reduzida, uma equação que a gente chama de geral. Eu vou trabalhar com vocês aqui uma equação que a gente chama de fundamental, tá? A descrição dela é essa. Para calcular a equação dessa reta, como a habilidade que nós queremos trabalhar lá é encontrar a equação da reta a partir de um ponto, que eu estou chamando de ponto A, e a partir do coeficiente angular, tá? Então, essa é a equação da reta mais fácil de ser montada a partir dessas duas informações. Então, é para quando a atividade que eu estou fazendo me dá essas duas informações. Ela vai me dar um ponto, ou às vezes ela dá mais de um ponto, também pode acontecer, e ela me dá o coeficiente angular M, tá? Aí, o que eu vou fazer? De onde surgiu essa expressão? Ela surgiu justamente da formulinha que a gente acabou de ver, que é a fórmula do coeficiente angular. Porque o valor do M, ele é o Y de um ponto menos o Y do outro ponto. Aqui eu coloquei o Y do ponto A que eu conheço e o X do ponto A que eu conheço, tá? E fazendo aqui, né, o produto dos extremos pelos meios, a gente chega nessa expressãozinha aqui que é que eu vou usar. Então, para montar a equação da reta, eu preciso das coordenadas X do ponto A, Y do ponto A e do valor do M. Feito isso, eu consigo montar a equação da minha reta. Aí, eu voltei naquele exemplo, tá? Que eu tava desde o começo falando com vocês, só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a equação da reta, que passa por esses mesmos dois pontos, A e B. Então, a equação da reta que eu passei para vocês, eu preciso saber o que para montar ela? Eu preciso saber o valor do M, que eu já achei dessa reta aqui, que é 4 sobre 3. E eu preciso saber um ponto qualquer dessa reta. No caso aqui eu tenho os dois pontos. Eu vou escolher um deles. Então, eu posso escolher tanto o ponto A como o ponto B. Eu vou escolher o ponto A. A coordenada dele, como a gente já viu, é 2 e 3. Esse é o X do ponto A e esse é o Y do ponto A. E se eu tivesse escolhido o B? Da mesma forma, eu ia ter o X do ponto B e Y do ponto B. Eu vou lá e substituo na minha expressão. Qual expressão? Essa aqui que eu acabei de passar para vocês. Y menos Y do ponto A. Eu pus Y do ponto A porque eu escolhi o ponto A. Se eu tivesse escolhido o ponto B, eu poria Y do ponto B. E aqui é a mesma coisa. X menos X do ponto A, porque eu escolhi o ponto A. Mas se eu tivesse escolhido o ponto B, eu colocaria o X do ponto B. Então, vai ficar Y menos. Aqui eu vou substituir. O Y do ponto A é 3. O M é 4 terços, o X menos o X do ponto A, que é 2, tá? A minha expressão já tá montada. Eu só vou dar uma arranjada aqui para ela ficar um pouquinho mais legível, mais bonita, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele parênteses lá, eu vou fazer a distributiva do 4 terços. 4 terços vezes X, 4x sobre 3. E 4 terços vezes menos 2, fica 4 vezes 2 é 8, fica menos 8 terços, tá? Aí, o que eu vou fazer agora, eu vou isolar o y do lado de cá. Esse menos 3, quando eu somo mais 3 dos dois lados aí, ele vem pro outro, aparece, né, na nossa expressão mais 3 aqui. A gente fala que o menos 3 passou pro outro lado como mais 3, né? Mas, na verdade, o que a gente fez foi somar mais 3 dos dois lados aqui da nossa igualdade. E aí, o que acontece? Eu ainda tenho mais um passo para fazer aqui, que é somar esses dois valores. O 8 terços e menos 8 terços com o mais 3. Porque eles são dois números que podem ser somados. Então, vai ficar y igual a 4x sobre 3, menos 8 terços mais 3. Eu vou fazer aquela operação, né, de somar uma fração com um número inteiro. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e de 1, que é 3.
vou dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 8, 8. Como esse 8 aqui é negativo, porque tem um menos aqui, eu vou pôr menos 8, tá? E 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 3, 9, mais 9. Então, por fim, agora eu tenho a minha expressão 4x sobre 3, menos 8 mais 9 vai dar 1 mais 1 terço. E essa é a minha equação, que apesar de eu ter saído dessa equação que eu chamei de equação fundamental, eu consigo desenvolver, deixar o y isolado aqui no final e encontrar o que a gente chama de equação reduzida da reta, tá? Nessa equação de reduzida da reta, ele me dá dois números. O 4/3, que é justamente o valor do m, que a gente já conhecia. Esse 4/3, o m ele vai estar sempre multiplicando a variável x. E esse variável aqui, essa constante que aparece depois aqui, que é 1/3, ela é o que a gente chama de coeficiente linear. Então, a gente tem o coeficiente angular, que é o m, que é o 4/3, e a gente tem o 1/3, que seria o que a gente chama de coeficiente linear da reta, tá? Da equação da reta, tá? Então, a gente desenvolveu essas atividades e eu espero que agora você vá até a atividade que nós estamos propondo e a gente possa ter auxiliado você na resolução, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigada.